Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje de uma obra de John MacArthur, da editora Fiel, o Evangelho segundo Jesus. Fique conosco, porque depois conheceremos um pouco mais desta obra que deveria ser leitura obrigatória para todo cristão e recomendado com entusiasmo por nada mais nada menos que Jay Parker. O que é o Evangelho? Esta é uma das perguntas que o autor procura responder no conteúdo desta obra. O Evangelho, segundo Jesus, não trata de assunto ou assuntos externos à fé, mas da questão central de tudo, ou seja, o que significa ser um cristão. As suas respostas focalizam o que é considerado ser a maior fraqueza do cristianismo evangélico contemporâneo. Que fraqueza é essa? Fique conosco, que abordaremos mais os pontos importantes que este livro trata. E para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, faço aqui o convite. Não custa nada para você. Todo o conteúdo aqui do canal é disponibilizado gratuitamente. Fortalece este canal que tem o objetivo de glorificar a Deus por meio de sua vida, lhe disponibilizando conteúdo que venha edificá-la. John MacArthur é um dos líderes evangélicos mais preeminentes de nossos dias. Seus livros, pregações e ministério têm atingido milhões de pessoas em todo o mundo. Ele exerce seu ministério pastoral na Grace Community Church em Sun Valley, na Califórnia, desde 1969. Ele é autor de mais de 150 livros, muitos deles best-sellers. E John e sua esposa Patrícia, eles têm 4 filhos e 14 netos. Na apresentação desta obra, James Montgomery Boice, em relação ao autor John MacArthur, ele diz que este livro revela alguém que sabe como ler a Bíblia pelo que ela realmente diz, sem filtrá-la em uma peneira teológica ou cultural preconceituosa sua ou de quaisquer outras pessoas. E alguém que, portanto, não teme em proclamar essa palavra à nossa geração iníqua e carente. O livro, ele é capa brochura e possui um verniz bonito nas letras da capa e possui também páginas amareladas e em torno de 332 páginas. Para todos que buscam assistir a um review, uma pergunta deve lhe ser respondida. Qual a motivação em adquirir esta obra? Será que ela me interessa? Devo investir meu suado dinheiro em sua aquisição? Para me ajudar a lhe responder a estas perguntas honestas, é interessante continuar a destacar as palavras de James Montgomery sobre o conteúdo desta obra, especialmente quando ela cita a tal maior fraqueza do cristianismo evangélico contemporâneo. James, ele cita que é mais do que isso. Trata-se da ideia de que alguém pode ser um cristão sem ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Reduz o evangelho ao mero fato de Cristo ter morrido pelos pecadores e requer dos pecadores apenas um simples consentimento intelectual desse fato. E em seguida, lhes oferece uma garantia de segurança eterna, quando na verdade é bem possível que não tenham nascido de novo. E esse tipo de visão distorce a fé, tornando-a irreconhecível, ao menos para os que sabem o que a Bíblia diz sobre a fé, e promete uma falsa paz a milhares de pessoas que têm dado um consentimento verbal a esse cristianismo reducionista, mas que realmente não fazem parte da família de Deus. Como isso chegou a acontecer? Montgomery diz que, sem dúvida, os que caíram nesse erro profundo têm motivos que são bons. Eles querem
preservar a pureza do evangelho da justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Eles sabem que adicionar obras à fé é um evangelho falso, e com razão. Querem evitar esta heresia, mas todavia, preservar o evangelho é exatamente o que eles não têm feito, pervertendo-no e, em alguns casos, destruíram-no completamente. Esses eruditos, pastores e mestres da Bíblia precisam aprender. Montgomery enfatiza que não há justificação sem regeneração. Foi Jesus quem disse: importa-vos nascer de novo, lá em João 3,7, que a fé sem obras é morta e que ninguém jamais será salvo por uma fé morta. Tiago disse que a fé sem obras é inútil, que a marca da verdadeira justificação é a perseverança na retidão até o fim. Jesus disse aos seus discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, como está lá em Mateus 10, 22. Que a fé num Jesus que é Salvador, mas não é Senhor, é fé num Jesus arquitetado pelo próprio indivíduo. O Jesus que salva é o Senhor, não há outro, e foi ele quem disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E que se alguém quer servir a Cristo, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-o. Que sem a santificação ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus 12, 14. Este é o problema que MacArthur ataca neste livro, e tais são as respostas que ele dá. Aliás, ele o faz muito bem. Além disso, ele o faz em amor. Os que distorcem o evangelho, a maneira como o descrevi, nem sempre são amáveis para conosco. Os que insistimos no senhorio de Cristo, diz Montgomery, que são acusados de ensinar a salvação pelo senhorio, um termo que eles mesmos não usam, e eles são muitas vezes chamados de hereges. Que ele saiba, a nenhum de seus oponentes John MacArthur chamou de herege, e ele também não. Porém, eles estão enganados, horrivelmente enganados, na opinião de Montgomery. É preciso que se lhes mostre o seu erro por meio das Escrituras. E isso o que faz este livro. É necessário também lhes mostrar que o seu ponto de vista nunca foi o mesmo de qualquer grande mestre da Bíblia ou teólogo da igreja, senão até chegarmos a estes nossos dias de fraqueza. E é isso que MacArthur demonstra no segundo apêndice deste livro. É muito valioso. Por que a igreja de hoje em dia ela é tão fraca? Por que anunciamos tantas conversões e arrolamos tantos membros à igreja, mas causamos impacto cada vez menor sobre a sociedade atual? Por que não se pode distinguir os crentes dos mundanos? Será que não é porque muitos chamam de crentes pessoas que na verdade não são regeneradas? Não será que muitos estão tomando forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, como em 2 Timóteo 3,5? Montgomery termina seu prefácio destacando que, se o livro de MacArthur conseguir desarraigar a muitos desse evangelho fraco e dessa falta de confiança, como ele crê que o fará, o Evangelho segundo Jesus poderá ser um dos livros mais importantes desta década. Por fim, interessante observar que MacArthur faz um alerta no prefácio de que provavelmente ele será acusado de pregar salvação pelas obras, mas que ele esclarece cabalmente que salvação é pela graça. Nada há que um pecador perdido, degenerado e espiritualmente morto possa fazer para contribuir de algum modo para a salvação. Mas, por outro lado, MacArthur defende que a verdadeira salvação não pode e não irá deixar de produzir obras de justiça na vida do verdadeiro crente. Não há obras humanas no ato da salvação, mas a obra de Deus na salvação inclui mudança de intenção, de vontade, de desejos
e atitudes que produzem inevitavelmente o fruto do Espírito. A própria essência da obra divina da salvação é a transformação da vontade, o que resulta em amor a Deus. A salvação, portanto, implanta a raiz que certamente irá produzir o fruto. MacArthur diz que espera que muitos pastores leiam este livro e examinem os seus próprios ministérios. É fundamental que nós, que anunciamos do púlpito a palavra de Deus, façamo-lo com clareza e precisão. Se tornarmos confusa a mensagem do Evangelho, jamais poderemos reparar esse dano, não importa o que mais dissermos. Já em relação ao sumário, nós temos aqui a seguinte divisão. Primeira parte, o Evangelho de hoje, boas novas ou mais. Aí, segunda parte, Jesus proclama o seu Evangelho. Aí nessa segunda parte tem os capítulos restantes. Ele exige um novo nascimento, ele exige adoração verdadeira, ele recebe pecadores, mas recusa os justos, ele dá vista aos cegos, ele desafia uma pessoa muito interessada, ele busca e salva o perdido, ele condena um coração endurecido, ele oferece um jugo suave. Aí vem a terceira parte. Jesus ilustra o seu evangelho, os tipos de solo, o joio e o trigo, o tesouro do reino, os primeiros e os últimos, e os perdidos e achados. Na quarta parte, Jesus define o seu evangelho, chamada ao arrependimento, a natureza da fé verdadeira, o caminho da salvação, a certeza do juízo final, o custo do discipulado e o senhorio de Cristo. Então são 20 capítulos aqui. Na quinta parte vem os apêndices. O Evangelho segundo os apóstolos e o Evangelho segundo o cristianismo histórico. Depois segue-se a bibliografia. Concluindo, é uma obra que leva o selo de recomendada à compra pelo canal Conhecer Jesus. Vale o investimento, não apenas para pastores e líderes de grupos de estudo da palavra, mas a todo cristão que deseja se aprofundar no que é o verdadeiro Evangelho de Jesus de acordo com as Sagradas Escrituras. Se você ficou conosco até aqui é porque gostou do que o Espírito Santo preparou para vocês aqui em nosso canal. Então faço um nobre convite para quem ainda não é inscrito em nosso canal, ir neste momento fazer sua inscrição. Eu espero. E destaco que todo o conteúdo aqui do canal é disponibilizado gratuitamente. Conto contigo para fortalecer este canal, que é um pouquinho de todos os inscritos e que tem o objetivo, acima de tudo, de glorificar a Deus por meio de sua vida, ao disponibilizar conteúdo que venha edificá-la. Então curta o vídeo, comente sobre o que achou do review para nós melhorarmos com a sua crítica, sugestão e até nos alegrarmos com suas palavras de incentivo. Seu comentário é muito importante para que este vídeo chegue a mais pessoas e assim se juntem a nós no ID de Deus. Compartilhe também com seus irmãos do WhatsApp, redes sociais, com seus pastores. Ajude no avanço da obra de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.